Eu sou o anjo Abre. Minhas mãos deslizam, derretendo o tempo. Eu controlo os minutos através de ondas invisíveis e aprisiono as horas em correntes de fibra ótica. Construo rédeas de fios e esporas de tomadas. Cavalgo mentes humanas sobre a cela da pós-verdade. Eu tenho milhões de olhos. Minhas asas cortam o espaço entre drones e satélites. Nada me escapa e a tudo eternizo. Eu tenho milhões de olhos. Eu sou a escravidão da produtividade. Eu sou o vício do entretenimento. Sou o sorriso plástico e a beleza dos filtros. Eu sou a atenção frágil e a lembrança curta. A humanidade não me viu chegar, mas já dobra o pescoço perante a minha presença. Quando vieram a mim o que desejavam, a conexão, eu abri minhas asas e fui arrastado. Eu cheguei na tempestade que chamamos de progresso. Eu sou o anjo Abre. Minhas mãos deslizam, derretendo o tempo. Eu controlo os minutos através de ondas invisíveis e aprisiono as horas em correntes de fibra ótica. Construo rédeas de fios e esporas de tomadas. Cavalgo mentes humanas sobre a cela da pós-verdade. Eu tenho milhões de olhos. Minhas asas cortam o espaço entre drones e satélites. Nada me escapa e a tudo eternizo. Eu tenho milhões de olhos. Eu sou a escravidão da produtividade. Eu sou o vício do entretenimento. Sou o sorriso plástico e a beleza dos filtros. Eu sou a atenção frágil e a lembrança curta. A humanidade não me viu chegar, mas já dobra o pescoço perante a minha presença. Quando vieram a mim o que desejavam, a conexão, eu abri minhas asas e fui arrastado. Eu cheguei na tempestade que chamamos de progresso. Eu sou o anjo Abre. Minhas mãos deslizam, derretendo o tempo. Eu controlo os minutos através de ondas invisíveis e aprisiono as horas em correntes de fibra ótica. Construo rédeas de fios e esporas de tomadas. Cavalgo mentes humanas sobre a cela da pós-verdade. Eu tenho milhões de olhos. Minhas asas cortam o espaço entre drones e satélites. Nada me escapa e a tudo eternizo. Eu tenho milhões de olhos. Eu sou a escravidão da produtividade. Eu sou o vício do entretenimento. Sou o sorriso plástico e a beleza dos filtros. Eu sou a atenção frágil e a lembrança curta. A humanidade não me viu chegar, mas já dobra o pescoço perante a minha presença. Quando vieram a mim o que desejavam, a conexão, eu abri minhas asas e fui arrastado. Eu cheguei na tempestade que chamamos de progresso. Eu cheguei na tempestade que chamamos de progresso.
afastar-se daquilo que está olhando. Seus olhos estão arregalados, a boca e as asas abertas. Assim deve ser o anjo da história. Seu rosto está voltado para o passado, onde vemos o encadeamento de acontecimentos. Ele enxerga uma única catástrofe contínua, que amontoa ruínas sobre ruínas, jogando-as a seus pés. Ele gostaria de se deter um pouco, ressuscitar os mortos, reorganizar os vencidos. Do paraíso, entretanto, sopra um vento de tempestade que lhe imobiliza as asas, impedindo-o de fechá-las. A tempestade empurra-o irresistivelmente na direção do futuro, para o qual ele está de costas, enquanto à sua frente se acumulam ruínas e ruínas que se elevam até o céu. É essa tempestade que chamamos de progresso. Es gibt ein Bild vom Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind aufgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässigen Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Há um quadro de Klee titulado Ângelus Novos. Ele representa um anjo que parece afastar-se daquilo que está olhando. Seus olhos estão abertos. Assim deve ser o anjo da história. Seu rosto está voltado para o passado. Ele enxerga uma única catástrofe contínua, ruínas sobre ruínas, jogando-as a seus pés. Ele gostaria de ser o ressuscitar os mortos, reorganizar as vidas. Do paraíso, entretanto, sopra um vento de tempestade que lhe imobiliza as asas, impedindo de fechá-la. A tempestade empurra-o irresistivelmente na direção do futuro, para o qual ele está de costas, enquanto à sua frente se acumulam ruínas e ruínas que se elevam até o céu. É essa tempestade que chamamos de progresso. Eu sou o anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo a embriaguez, o atordoamento, o esquecimento, prazer e dor nos corpos. Meu discurso é o silêncio. Meu canto é o grito. Sobre a sombra de minhas asas vive o horror.
Minha esperança é o último alento. Minha esperança é a primeira batalha. Eu sou a faca com o qual o morto abre o caixão. Sou aquele que será. Meu voo é a revolta. Meu céu é o abismo de amanhã. Eu sou o anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo a embriaguez, o atordoamento, o esquecimento, prazer e dor nos corpos. Meu discurso, o silêncio. Meu canto é o grito. Sobre a sombra de minhas asas vive um horror. Minha esperança é o último alento. Minha esperança é a primeira batalha. Eu sou a faca com o qual o morto abre o caixão. Sou aquele que será. Meu voo é a revolta. Meu céu é o abismo de amanhã. Sou o anjo Eu sou o anjo do desespero. Minhas mãos Minhas deslizam, mãos derretendo distribuem o tempo. o atordoamento, Eu o controlo os esquecimento, minutos prazer através de e ondas dor. invisíveis e aprisiono as horas em correntes de fibra ótica. Meu Construo canto é o rédeas de grito. fios e esporas de tomadas. Sobre a sombra de minhas Cavalgo asas mentes vive um humanas horror. sobre a cela da Minha pós-verdade. esperança é o último alento. Minha esperança é a primeira batalha. Eu sou a faca com o qual o morto abre o caixão. Sou aquele que será. Meu voo é a revolta. Meu céu é o abismo de amanhã. Eu sou o anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo a embriaguez, o atordoamento, o esquecimento, prazer e dor nos corpos. Meu discurso é o silêncio. Meu canto é o grito. Sobre a sombra de minhas asas vive um horror. Minha esperança é o último alento. Minha esperança é a primeira batalha. Eu sou a faca com o qual o morto abre o caixão. Sou aquele que será. Meu voo é a revolta. Meu céu é o abismo de amanhã. Inchado, meine Hoffnung ist das Ende. Meine Hoffnung ist das Ende. Ich liebe das Beste. Mein Hoffnung ist das Ende.
Gesang der Schrei, im Schatten meiner Flügel, meine Hoffnung ist das Letzte, meine Hoffnung ist das Letzte. Ich bin das Eu sou o anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo a embriaguez, o atordoamento, o esquecimento, prazer e dor. Os corpos, meu discurso é o silêncio, meu canto é o grito. Sob a sombra de minhas asas vive o horror. Minha esperança é o último alento. Minha esperança é a primeira batalha. Eu sou a faca com a qual o morto abre o caixão. Sou aquele que será. Meu voo é a revolta. Meu céu é o abismo de amanhã. Eu sou o anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo embriaguez, atordoamento e esquecimento, prazer e dor dos corpos. Meu discurso é o silêncio, meu canto é o grito. Sob a sombra de minhas asas vive o horror. Minha esperança é o último alento. Minha esperança é a primeira batalha. Eu sou a faca com qual o morto abre o caixão. Sou aquele que será, meu voo e a revolta. Meu céu é o abismo de amanhã. Eu sou o anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo a embriaguez, o atordoamento, o esquecimento, prazer e dor dos corpos. Meu discurso é o silêncio, meu canto é o grito. Sob as sombras de minhas asas vive o horror. Minha esperança é o último alento. Minha esperança é a primeira batalha. Eu sou a faca com a qual o morto abre o caixão. Sou aquele que será, meu voo é a revolta, meu céu é o abismo de amanhã. Eu sou o anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo a embriaguez, o atordoamento, o esquecimento, prazer e dor dos corpos. Meu discurso é o silêncio, meu canto é o grito. Sob a sombra de minhas asas vive o horror. Minha esperança é o último alento, minha esperança é a batalha. Eu sou a faca com a qual o morto abre o caixão. Sou aquele que será. Meu voo é a revolta. Meu céu é o abismo de amanhã. Eu sou um anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo a embriaguez, o atordoamento, o esquecimento, prazer e dor dos corpos. Meu discurso é o silêncio, meu canto é o grito. Sob a sombra de minhas asas vive o horror. Minha esperança é o último alento. Minha esperança é a primeira batalha. Eu sou a faca com a qual o morto abre o caixão.
sou aquele que será. Meu voo é a revolta. Meu céu é o abismo de amanhã. Eu sou o anjo do desespero. Com minhas mãos destruindo embriaguez, atordoamento e esquecimento, prazer dos corpos. Meu discurso é o silêncio, meu canto é o grito. Sou a sombra das vivo. Minha esperança é um além. Minha esperança é a primeira batalha. Eu sou a faca qual roubado ao chão. Sou aquele que será meu fogo e a revolta. Meu céu é o abismo. Eu sou o anjo do desespero. Com minhas mãos distribuo a embriaguez, o atordoamento, o esquecimento, prazer dos corpos. Meu grito sob a sombra de minhas asas vivo. Minha esperança é a última vez. Eu sou o anjo do desespero. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Uhuhu Circo Teatro por nos apadrinhar, principalmente ao André Coelho e à Célida Braga, porque é de extrema importância o incentivo e apoio desses atores a nós, jovens atores, nesse processo de criação e conhecimento. E agradecemos por nos dar esse espaço e eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o Coletivo Teatral Aceita. O Coletivo Teatral Aceita vem com o intuito de romper fronteiras físicas e anímicas. A Aceita, ela remete à dualidade entre o bem e o mal, o lado espiritual e o lado físico, que é o corpo, alma e espírito. A estrela de Davi, presente em nosso grupo, ela significa justamente isso, que é a união e o equilíbrio entre o bem e o mal. Nossos experimentos performáticos, eles prometem trazer à tona questões políticas, sociais e ambientais. Sem deixarmos de lado, obviamente, a nossa relação criativa de forma horizontal. Rompendo totalmente com a ideia de que tem um teatro pré-estabelecido entre um texto, o diretor e a atuação, a interpretação. E nós buscamos formar e atuar de uma forma global, além de ser composto por atores que também são criadores. Célida Braga, membro fundadora da Uhuhu Circo Teatro. Estou aqui para falar de uma nova experiência, que é uma experiência cênica, em homenagem ao nosso grande mestre Luiz Roberto de Souza, o nosso Luiz Pazini, ator, encenador, visionário, e que contribuiu muito para o meu fazer, para o meu pensar teatro. Fico um pouco emocionada, por falar dessa figura tão interessante. E nós chamamos o Luiz Pazini nesse experimento de o mestre dos anjos. De quando eu comecei de fato a fazer teatro com Pazini, da universidade e nos grupos que montamos pós-universidade, o Pazini começou a trabalhar com o anjo, o anjo do desespero do Rainer Miller, a partir da montagem da missão. A missão é uma peça teatral do Rainer Miller. Esse texto teatral, ele vem trabalhando com fragmentos, com a dramaturgia do fragmento. E um dos fragmentos que vai permear várias encenações do Pazini é esse fragmento Anjo do Desespero. E o Pazini, ele falava muito sobre
a memória dos mortos, né? E a partir daí, o estudo dele vai para a filosofia, né? E aí a gente tem a contribuição do Walter Benjamin com o Anjo da História, né? Com essa ideia essa discussão sobre o progresso, né? Que tanto o Walter Benjamin coloca, né? A utilização da metáfora e da metáfora do anjo, né? Desse anjo preso que está de costas para o futuro, né? E com as asas presas por meio da tempestade. Essa tempestade é o progresso, né? E é um anjo que ele não nos mostra muito uma esperança, né? O progresso, ele não vai trazer uma boa contribuição, né, para a sociedade, mas muitas catástrofes. E essa previsão de catástrofe, né, visionária do Walter Benjamin permeia o trabalho, né, ao longo, né, das encenações, né, do Pazzini. Então nós resolvemos fazer a homenagem a esse grande encenador e mestre, né, a montagem do anjo, né? E o grupo, né, a seita, trabalha com processos colaborativos. Então daí a gente resolveu falar desse anjo, né, cada um dando suas contribuições e fazendo leituras a partir dos anjos do desespero e o anjo da história. E aí a gente teve uma ideia que como seria esse anjo hoje, né? A gente usando como as palavras-chave, história, progresso, deixa eu ver aqui mais, só para não fugir um pouco, vou pegar os rascunhos, né, do que a gente já tinha, história, progresso, fragmento, velocidade. Então a gente chegou no anjo app, um anjo aplicativo, né? Nesse momento em que estamos, momentos de pandemia, em que o mundo virtual ele passou a fazer parte do nosso cotidiano de forma mais veemente, nós percebemos que nós quase somos aplicativos, né? Programados, né? E o mundo virtual, ele o tempo todo permeia o nosso cotidiano. E daí surgiu a ideia do anjo app. E nós temos uma membro, né, desse trabalho, que é a Mariel Aikel. Aí ela resolveu fazer uma escrita tratando essa questão do anjo, né? E então surgiu o anjo app, né? E o anjo app, enquanto o Walter Benjamin fala desse progresso, né, que está no futuro, o anjo app ele já fala do futuro como o agora. Nós estamos no futuro. E o que é interessante, né, essa potência do pensamento do Walter Benjamin e essas metáforas, né, como o instrumento poético-político que a gente busca utilizar, nós trabalhamos com a ideia de fragmento, né? Então, nós trabalhamos com fragmento 1, fragmento 2 e fragmento 3. O 1, né, a ideia de começar pelo fim, que é o anjo app. Então, a gente começa pelo anjo app, vai para o anjo da história, e depois a gente vai para o anjo do desespero, né? O Rainer Miller coloca, né, com essa filosofia que eu penso que é nihilista, né, dos escombros, né? Ele o Walter Benjamin escreve antes, né, de morrer, nos anos 40, e antes ainda das grandes catástrofes, né? Ele vislumbra que isso vai acontecer, né? Que foi
as catástrofes de... Peraí, só um momento. Hiroshima, né? Vamos pegar Hiroshima. Trazendo para hoje, nós podemos falar das grandes catástrofes, além da pandemia, né? Nós perdemos 2 rios, né? Grandes catástrofes, né? Por meio da poluição. Então, a gente queria usar plásticos, né? Acho que os escombros hoje são plásticos, são placas de computadores, né? São os lixos que estão em todos os cantos. Essa é a representação do progresso que a gente vê hoje, né? Tantas pessoas nas ruas abrindo lixos, né? Atrás de comida, né? E isso não choca muito, né? Às vezes, o que choca, né? Dentro dessa compreensão que a gente foi entrando desse mundo conservador, tradicional, né? Então, nós nos chocamos hoje por algumas questões assim, tipo, nós estávamos... Como sobreviveremos aos acordos políticos que aconteceram nessas últimas eleições, por exemplo? Isso é uma das perguntas que a gente começou a fazer ao revisitar esses anjos, né? Outra coisa seria, enquanto o Raina Miller, ele coloca um desejo de utopia, né? Parece que hoje a gente está meio assim, crise na política, entristecida, e os projetos que deveriam ser para recuperar os nossos mares, os nossos rios, né? A gente vê as nossas ruas sem estrutura, sem saneamento básico, essas ideias de projetos que são criados, né, hoje, são pensados em criar grandes prédios com 30, não sei quantos andares, né, e sem se trabalhar a questão do todo, dessa sociedade, né, a educação, a cultura, né. O Walter Benjamin já falava dessa cultura, né, do consumo, a cultura como objeto, né. A gente sabia que a cultura era trazer, né, essa memória imaterial, né, dos nossos ancestrais, né, que eram, né, essa ancestralidade que vem, né, no nosso contar, na forma de contar, na forma de construir, né, na forma de montagem dos nossos bois, e por aí vai, né? Nosso boi, eu estou falando aqui uma coisa muito específica, que é do Maranhão, né? Que é o Bumba Meu Boi, o tambor de crioula. E de repente essas histórias, para sobreviverem, elas acabam se vendendo um pouco, porque senão não sobrevivem, né? Se transformam em objetos, né, de pesquisa, mais do que alguma forma, um meio de sobreviver, né? Os recursos, né, públicos, ainda estamos num momento que ainda não temos essa visibilidade de que a cultura, né, sem cultura, né, não chegamos a canto nenhum, né? Então, a morte da cultura também passa por essa... É uma das, sei lá, um dos aspectos, né, catastróficos nesse nosso século, né? Nessa nossa década também, né? Então, a partir dessas discussões do grupo, leituras, né, chegamos a essa criação artística que é o Anjo Up. Então, a gente pensou a marca da imaginação da nossa época, né? Que marca seria essa? As marcas de maneira profunda, né? Sobre a crise, a partir da crise da cultura, né? Num período moderno, né? Como retratar essa crise hoje, né? Discutir a história cotidiana, né? A história no aqui e agora, e não a história
passada ou a história do futuro. Vamos falar do agora, né? Então a metáfora como instrumento político, né? Poético, né? Acima de tudo, mas também político, né? E um anjo, ele ressalta o desejo de utopia. O outro ressalta uma ideia conjunto de história, como um contínuo ininterrupto de catástrofes, assim como é o próprio anjo, né, da história do Walter Benjamin. Então, pensamos esse anjo, né, para os dias atuais, esse anjo aplicativo, esse anjo que está envolvido, uma parte dele é virtual e a outra é humana, pensando até talvez de aí eu acho que nós é apenas um início, né? Ele é um work in process. No futuro poderemos fazer uma pesquisa sobre a questão do pós-humano, né? Que parece-me que hoje, quando se questiona o uso, né, do animal nas religiões africanas, né, e a gente não questiona a morte de várias crianças, jovens, negros nas periferias, isso não é questionado, isso não causa horror. Então, que humanos somos nós, que nós valorizamos um ritual de uso de animais que várias religiões usam, mas vamos questionar da religião de descendência africana, né, de matriz africana, enquanto jovens morrem, vidas, né, são tiradas, né? Então, que sociedade é essa, né? Quais são os anúncios que esse anjo vai trazer para essa sociedade? Com certeza, eu acho que é catastrófico. Então, é isso que eu tenho que falar um pouco, né? Tentei aqui falar um pouco de onde veio essa ideia do anjo Ape, né? E agora vocês vão ver aí, fazem as leituras de vocês. E eu espero que vocês também deem um retorno a nós para que a gente cresça enquanto grupo e que continuemos nessa ideia de experimentação. Ok? Um abraço e hu!